Você já percebeu como a mente se agarra ao que já acabou? Um relacionamento que não existe mais, um sonho que não deu certo, uma fase da vida que não volta? E ainda assim, você insiste em reviver cenas, criar diálogos, procurar respostas que nunca chegam. O problema é que o peso do que já se foi não te deixa avançar. Cada lembrança, cada arrependimento, cada tentativa de controlar o que não pode mais ser mudado, cria um nó invisível que te prende. Mas e se eu te dissesse que talvez a verdadeira liberdade não esteja em conseguir mais, e sim em soltar o que te mantém parado? Os estoicos entendiam que a maior fonte de sofrimento humano está na resistência. Resistimos à mudança, resistimos à perda, resistimos a aceitar que nem tudo está sob o nosso controle. Este vídeo vai te mostrar como dominar a arte de deixar ir, não como um ato de fraqueza, mas como uma escolha consciente de se libertar do que já não serve, do que já não pertence e do que só ocupa espaço na sua mente. Prepare-se, porque as próximas lições podem mudar a forma como você lida com o passado, com a dor e com a liberdade. A mente humana tem um hábito silencioso, mas devastador: reviver o que já acabou. Você pode estar vivendo um novo dia, mas continua preso em velhos cenários, analisando cada detalhe de conversas antigas, se perguntando o que poderia ter feito diferente, tentando encontrar respostas para coisas que talvez nunca tenham explicação. O problema é que, ao fazer isso, você carrega um peso que não precisa mais estar sobre os seus ombros. Os estoicos ensinavam que a maior fonte de sofrimento não está no que acontece, mas na forma como escolhemos lidar com o que acontece. Quando nos recusamos a aceitar que algo mudou, criamos uma batalha interna impossível de vencer, porque lutamos contra um inimigo invencível: o passado. Aceitar não significa concordar, e muito menos esquecer. Significa parar de gastar energia com aquilo que já não pode ser alterado. Mas a mente insiste em resistir. Queremos controlar o incontrolável, reter o irreversível, segurar o que já não está mais ali. E é justamente essa resistência que gera dor. Quando você se agarra a algo que já se foi, seja uma pessoa, um momento, um sonho ou até mesmo uma versão antiga de si mesmo, você cria um conflito constante entre a realidade e o que gostaria que fosse diferente. Os estoicos acreditavam que a liberdade emocional começa quando aprendemos a separar o que podemos influenciar do que está fora do nosso alcance. Não se trata de abandonar tudo, mas de soltar o que não depende mais de nós. Essa mudança de perspectiva abre espaço dentro de você, porque quando para de tentar controlar o incontrolável, a vida começa a fluir de forma mais leve. E aqui está o ponto mais profundo. Deixar ir não é perder, é se libertar. Ao soltar o que não serve mais, você cria espaço para o que realmente importa. Não significa que a dor desaparece imediatamente. Significa que ela deixa de te dominar. Esse é o primeiro passo para recuperar a sua força. Aceitar que existem coisas que não podem ser mudadas e escolher não lutar contra elas. Essa decisão não te enfraquece, pelo contrário, te torna mais forte, porque direciona sua energia para o que realmente está ao seu alcance. Essa é a essência da primeira lição estoica. A vida não nos pede para controlar tudo, mas para aprender a navegar com o que temos agora. E na próxima parte, vamos revelar como transformar a dor das perdas e rejeições em combustível para crescimento, aprendendo a usar o desapego como um ato de força, não de fraqueza. Quando algo importante vai embora, uma pessoa, um plano, um sonho, o primeiro instinto é resistir. A mente quer entender, quer encontrar uma razão, quer respostas para perguntas que talvez nunca sejam respondidas. Mas os estoicos sabiam que a vida não é feita para ser controlada. Ela é feita para ser compreendida. A dor é inevitável,
mas o sofrimento é opcional. O que te machuca não é o que aconteceu, mas o significado que você atribui a isso. Enquanto você vê a perda como uma injustiça, a ferida permanece aberta. Mas quando começa a enxergar cada acontecimento como parte de um caminho maior, algo dentro de você muda. A rejeição deixa de ser um fim e passa a ser uma oportunidade de redirecionamento. Aquilo que parecia o fim do seu mundo pode, na verdade, ser o início de uma versão mais forte de quem você é. Essa mudança de perspectiva é um dos pilares do estoicismo. Nós não controlamos os acontecimentos, mas controlamos como reagimos a eles. A vida vai te testar, vai te colocar diante de situações que parecem insuportáveis, mas são nesses momentos que você descobre a sua verdadeira força. Ao invés de se perguntar, por que isso aconteceu comigo? Os estoicos sugeriam fazer uma pergunta diferente. O que posso aprender com isso? Esse deslocamento simples transforma completamente a experiência. Você deixa de ser vítima das circunstâncias e se torna protagonista do seu próprio crescimento. Não é sobre ignorar a dor, mas sobre dar a ela um propósito. É aceitar que cada ruptura, cada silêncio, cada não, carrega uma oportunidade escondida de se reconstruir de forma mais consciente e mais forte. E quando você entende isso, começa a enxergar o desapego sob outra luz. Não como uma perda, mas como uma escolha de liberdade. O que ficou para trás não define quem você é, apenas revela o que você não precisa mais carregar. Cada vez que você solta algo que não serve mais, cria espaço para que coisas novas possam florescer. Esse é o poder oculto de deixar ir. Você não perde nada, você ganha clareza, leveza e força. Essa é a segunda lição estoica. Usar a dor como combustível, não como corrente. Porque quando a sua mente aprende a se libertar do que não pode ser mudado, o mundo deixa de ser um campo de batalha e passa a ser um lugar onde cada desafio te torna mais preparado. E na próxima parte, vamos explorar como blindar sua mente contra os pensamentos que te prendem ao passado, criando a estabilidade emocional necessária para seguir em frente com confiança. Não é o passado que nos prende, são os pensamentos que escolhemos manter vivos. Reviver conversas antigas, imaginar o que poderia ter sido, criar cenários que nunca existiram, tudo isso mantém a ferida aberta. É como carregar uma mochila cheia de pedras. Quanto mais você se apega a essas lembranças, mais pesado o caminho se torna. Os estoicos sabiam que a mente pode ser sua maior aliada ou seu maior inimigo. Quando deixamos que ela vague sem direção, ela nos arrasta para lugares onde não há nada além de dor e frustração. Mas existe uma escolha: treinar a mente para soltar aquilo que não acrescenta mais nada ao presente. Isso não significa apagar a história, mas aprender a olhar para ela sem permitir que ela defina o seu agora. Uma prática estoica poderosa para lidar com isso é observar os pensamentos como se não fossem seus. Imagine que cada lembrança que surge é como uma nuvem passando no céu. Você vê, reconhece, mas não precisa segurá-la. Isso cria um distanciamento saudável entre você e o que a sua mente tenta te forçar a reviver. Quando você para de lutar contra os pensamentos e apenas os observa, percebe que muitos deles perdem força sozinhos. Esse hábito tira o controle das memórias sobre você e devolve o controle para onde ele sempre deveria estar, nas suas escolhas de hoje. Não é o passado que determina o seu futuro, é o que você decide fazer com ele. E aqui está a transformação. Deixar ir não significa esquecer, significa se libertar. Você não precisa apagar o que viveu para seguir em frente. Precisa apenas parar de se aprisionar a isso. Cada vez que você solta um pensamento que te prende, cria espaço para novas possibilidades, novos caminhos e uma nova versão de si mesmo.
Essa é a terceira lição estoica. A liberdade mental começa quando você para de se identificar com tudo o que pensa e passa a viver com mais consciência. O passado só tem poder sobre você se você o alimenta com atenção. E, na próxima parte, vamos revelar como criar uma mente resiliente e equilibrada para enfrentar o presente com clareza, transformando o desapego em força e estabilidade emocional. A vida vai te testar, vai tirar pessoas do seu lado, mudar caminhos de repente e derrubar planos que você acreditava serem certos. E quando isso acontece, a primeira reação é tentar resistir, agarrar o que está indo embora, lutar contra o que já mudou. Mas os estoicos sabiam que a verdadeira força não está em controlar o mundo, mas em controlar a si mesmo. Criar uma mente resiliente significa aprender a lidar com a impermanência sem deixar que ela destrua a sua paz. Nada é fixo. Pessoas mudam, circunstâncias mudam, sonhos mudam, e isso é inevitável. O sofrimento nasce quando recusamos essa verdade. Aceitar o fluxo da vida não é desistir, mas reconhecer que você tem poder sobre como reage, não sobre tudo o que acontece. Uma das práticas mais poderosas para desenvolver essa resiliência é aprender a usar a dor como ferramenta de fortalecimento. Cada desafio, cada perda, cada silêncio inesperado carrega dentro de si a oportunidade de crescimento. Isso não significa ignorar a tristeza, mas permitir que ela te transforme. Em vez de perguntar por que isso aconteceu comigo, a pergunta passa a ser: como posso me tornar mais forte por causa disso? Essa mudança de perspectiva é libertadora, porque tira você da posição de vítima e te coloca no controle do que realmente importa, a forma como escolhe caminhar a partir daqui. Quando você olha para os acontecimentos não como castigos, mas como treinamentos, a vida deixa de parecer uma sequência de perdas e passa a ser um caminho de evolução. E quanto mais você treina essa mentalidade, mais percebe que a liberdade não está em ter tudo sob controle, mas em não ser controlado pelo que foge do seu alcance. As mudanças deixam de te paralisar, os finais deixam de te destruir e a incerteza deixa de te assustar. Você começa a viver com mais leveza, porque entende que não precisa carregar tudo, nem lutar contra tudo. Essa é a essência da quarta lição estoica. A verdadeira força está na capacidade de se adaptar sem perder a essência. No fim, deixar ir não é sobre perder, é sobre se libertar. A vida vai continuar mudando e tentar controlar o que não está nas suas mãos só prolonga a dor. Os estoicos nos ensinam que a paz nasce no momento em que paramos de resistir ao que não pode ser alterado. Quando você aprende a soltar o que já acabou, para de lutar contra o passado, para de carregar pesos que não são mais seus e começa a caminhar com mais leveza. Dominar a arte de deixar ir não significa não sentir, não significa esquecer, significa escolher não se aprisionar. Significa entender que cada perda abre espaço para um novo começo e que cada final carrega, silenciosamente, a semente de uma transformação. Agora, quero te ouvir. Qual dessas lições mais fez sentido para você hoje? Comente aqui embaixo. A sua experiência pode inspirar alguém que está passando pelo mesmo. E, se esse vídeo te ajudou, deixe o seu like para que mais pessoas descubram essas ideias e aprendam a soltar o que as impede de seguir. Lembre-se, você não precisa segurar nada para ser inteiro. A liberdade está justamente no ato de abrir as mãos.